Bem, retomo do ponto em que o vídeo anterior foi cortado. Eu comentava o que chamo de paradoxo de Maria da Conceição Tavares. Especificamente, eu dizia que no ambiente urbano, o trabalhador estava mais exposto ao consumo de importados. Mesmo que fosse um trabalhador de renda deprimida, ele passava diariamente a tomar ônibus, e o ônibus era um artigo importado. E esse ônibus só funcionava com diesel importado, pois o Brasil não produzia combustíveis. Todo dia o trabalhador parava na frente da fábrica, num bar simples, e consumia uma média com pão na chapa. A chapa é um produto importado, que provavelmente funcionava com energia, a depender da localização, energia de termoelétrica, que consumia diesel importado. Essa chapa estava localizada embaixo de uma coifa importada, ao lado um balcão de alumínio importado. E o café estava aquecido numa cafeteira elétrica, industrial, importada. Então, a vida na cidade, mesmo para um trabalhador de renda deprimida, é uma vida mais propensa à importação do que a vida de um trabalhador rural da mesma categoria. Isso posto, a gente contrapõe duas forças. A primeira, o ato em si de substituir importações é um ato de poupar divisas, porque ao consumir uma mercadoria localmente produzida e deixar de consumir aquela que havia sido antes importada, nós poupamos divisas. Mas, por outro lado, o ato de produzir localmente acaba redundando na formação de uma camada urbana mais numerosa de trabalhadores que acaba sujeita a mais importações. Eleva-se também a renda da sociedade como um todo. E quando a renda inteira da sociedade se eleva, também se eleva a massa consumida de importados. Esse paradoxo, então, é a contraposição dessas duas forças. Por um lado, consumir produto local poupa divisas, mas, por outro lado, o processo de produzir o produto local acaba mudando estruturalmente a economia para rumo a uma economia mais propensa ao consumo de importados. E isso porque eu não destaquei que a própria unidade fabril vai sempre precisar repor seu investimento para ampliar sua produção. E esse investimento vai ser sempre composto em parte por máquinas, tecnologias ou insumos importados. Então a gente precisa ter um conjunto de coisas que eu venho comentando agora em perspectiva para poder continuar. Primeiro, o período dos anos 40, ele é um período de mudança estrutural, porque é o período em que nós saturamos os investimentos na manufatura leve. Daqui para frente, os novos investimentos vão ser crescentemente na manufatura de bens duráveis. E essa manufatura de bens duráveis é mais onerosa em insumos, em máquinas e tecnologias importadas. Então, a próxima fase da industrialização vai ser uma fase mais difícil em termos da administração cambial. Esse é o primeiro dado que eu comentei no vídeo anterior. Na sequência, eu comentei um dado que é conjuntural. Essa dificuldade de transição, de complexidade na construção do edifício industrial vai se dar já sobre um período não tão fortuito para a venda de café. Nós vínhamos de uma alta continuada após 45 e em 53 essa alta se estanca. Então nós temos uma mudança estrutural na indústria que vai dificultar a administração do mercado cambial. E essa mudança estrutural vai se dar sobre um período não tão confortável da venda de café. E por outro lado nós temos o aludido dilema de Maria da Conceição Tavares, o paradoxo. Toda vez que a manufatura tem êxito, ela promove essas mudanças estruturais que eu vinha comentando. A camada trabalhadora cresce, as cidades crescem, o consumo de importado torna-se mais oneroso. Então, nós temos as três questões aqui confluindo. Durante o governo Dutra, houve um notável êxito de industrialização, as cidades cresceram, a camada trabalhadora explodiu. Então, nós temos que administrar essas três questões. A transição para uma indústria mais complexa, sob um período não tão favorável às vendas de café, que vai se dar sob o paradoxo de Conceição Tavares. Ou seja, toda vez que a indústria dá certo, ela tende a piorar a balança comercial. Bem, além dessas questões que são de natureza histórica conjunturais já comentadas, eu queria agregar algumas mais. Primeiro, o período Dutra foi um período de inflação em alta. A inflação não pode ser caracterizada então como superinflação, mas ela é uma inflação persistente. E ela está concentrada fundamentalmente na cesta de consumo alimentar. Porque nós temos aqui um processo de migração do campo para a cidade extremamente acentuado. E isso acaba provocando a necessidade de alterar totalmente as estruturas que produzem alimentos. Isso eu já acabei de comentar
né? Nós temos antes trabalhadores que moram na zona rural e que se valem basicamente da autoprodução para se alimentar, e nas cidades nós vamos ter que formar um mercado de alimentos estruturado. A gente vai ter que pôr uma rede de sítios, de pequenas propriedades, que formam um cordão em volta das grandes cidades brasileiras hoje, que produzem hortaliças, produzem laticínios, produzem, em geral, predominaria a pequena propriedade, e eles acabam levando sua produção para entrepostos dentro das grandes cidades, como as ceasas, que distribuem a produção comercialmente para alimentar a camada trabalhadora. Esses setores não estavam formados nos anos 30. Eles vão ter que se formar a partir daí. E o processo de formação não é fácil. Então você tem, literalmente, milhões de pessoas confluindo para as cidades, e a cada novo indivíduo que chega é necessário capacitar toda essa estrutura de produção de alimentos para dar conta da dieta do novo trabalhador urbano que está se agregando. Esse processo acaba levando à inflação, porque a descontinuidade de oferta de alimentos é muito significativa. Vai ser um período em que os supermercados vão frequentemente dizer para os seus clientes que há falta de determinado produto. E a falta normalmente coincide com o aumento dos preços. O aumento dos preços é a inflação. Por outro lado, a gente precisa lembrar que o próprio Estado também está numa situação debilitada, porque o Plano SALT foi um plano muito audacioso e as obras públicas nele envolvidas custaram muito. Então isso sobrecarrega as finanças do Estado. E especificamente, no momento em que o café não vai estar mais em alta, e o café é uma fonte de renda para o Estado. O imposto de importação tem como corolário a exportação de café. Se o Estado vive do imposto de importação, fundamentalmente, é isso que é a fundamental renda tributária do governo federal no Brasil, o imposto de importação, não existe imposto de importação se antes existia a exportação de café. Então, menor a capacidade de importar, com menor exportação de café, menor será a arrecadação de tributos. E por outro lado, nós temos também uma questão conjuntural de ordem internacional. Os Estados Unidos, eles primeiro não estavam propensos a colaborar em absoluto com o desenvolvimento do Brasil, eles estavam relutantes. Isso é uma questão que eu já comentei quando falei do governo Dutra. Até existiu iniciativas como a Companhia Siderúrgica Nacional, enfim, existiu, mas nada parecido com o Plano Marshall. Porém, isso muda um pouco com a Guerra da Coreia. Com a Guerra da Coreia acende uma luz na inteligência norte-americana de que é preciso cuidar do terceiro mundo, senão vai haver insurgência. Então, a partir da Guerra da Coreia, que se trava entre 1950 e 53, nós temos uma mudança. Os americanos começam a ficar propensos a contribuir com projetos de cooperação que trazem capital para o Brasil. Então é criada uma comissão, denominada Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, CMBEU. Essa comissão vai pesquisar projetos de interesse comum e vai financiá-los com capital americano. Então a gente tem as três primeiras questões que são as mais importantes, que eu comecei mencionando, quais sejam a transição para uma etapa mais complexa da industrialização, junta-se a isso o fim da alta do preço do café, sob o dilema de Maria da Conceição Tavares. E nós temos ainda essas outras complexidades aqui para administrar. Primeiro, desequilíbrio inflacionário. Segundo, desequilíbrio nas contas públicas. Terceiro, uma baixa expectativa de aumento da receita tributária, porque o café é a receita tributária, enfim. E por último, uma posição oscilante em relação à capacidade de contar com os Estados Unidos. Primeiro pouco, depois aumenta. Bem, tudo isso posto, o que vai ser o desafio do governo? O licenciamento de importações é o regime cambial vigente. Lembra que o governo Dutra terminou com o regime de licenças não automáticas de importação. O problema da licença não automática de importação é que alguém recebe não. E o não é sonoro. As pessoas não gostam de receber não. Quem recebe não tende a se juntar a outros que receberam igual não para conspirar contra o governo. Então é interessante para o governo, quando ele precisar apertar mais o sistema e o número de nãos, de pedidos que vão ser indeferidos vai aumentar, para lidar com esse desafio, ele precisa construir um sistema em que as pessoas recebam algum tipo de não condicional, ou então que recebam um sim com custo diferenciado, e não simplesmente um não. Então, assim, esse é um desafio conceitual. Então, o regime de licenças estava envelhecendo. Por que estava envelhecendo? Porque era preciso apertá-lo mais. E apertá-lo mais significa dar mais indeferimentos. Dar mais indeferimentos seria agregar mais gente ao caldo de quem estava contra o governo. E isso era politicamente sustentável. Então a gente precisava
construir um novo sistema em que as pessoas não recebessem um simples não. Elas recebessem algo como, por exemplo, olha, não posso te vender por esse preço, te vendo por um preço mais alto, mas te vendo. Ou então, vendo por esse preço, mas você tem que esperar tantos dias. Ou então, vendo por esse preço, mas você tem que fazer tal rito, que é um rito demorado. Algo desse tipo, mas não um simples não. Então, conceitualmente, era isso que se precisava fazer. Então a gente tem ainda alguns fatores para agregar. Eu vou fazer uma pausa e iniciar um novo vídeo para não ficar muito longo.